Salve, jovem mancebo e manceba! Novamente aqui trazendo mais uma solução para você. Dessa vez eu venho trazendo uma solução para um colega, um grupo nosso fechado que a gente tem de especialistas em Power BI e consultoria empresarial. E nesse grupo apareceu uma dúvida em como gerar uma tabela de calendário que respeite o horário de Brasília. Por quê? Quando a gente usa algumas funções, como eu fiz no vídeo passado, que eu trouxe uma solução para resolver também algo parecido, que é a questão dos fusos horários que o Power BI Serviços usa conforme o servidor que ele aloca para atualizar o seu relatório. Pode acontecer, várias vezes já aconteceu comigo, de ele atualizar, por exemplo, às 23 horas, horário de Brasília, e ele trazer a data do dia seguinte. E isso acontecer com muita frequência e dar alguns tipos de problema. Para isso, eles criaram dentro do Power BI Serviços o fuso horário que você quer que ele atualize. E ele vai trazer a data e hora exatamente de Brasília que você vai selecionar. Aqui dentro a gente vai ter que fazer um malabarismo. Não um malabarismo, mas uma certa correção no código para você conseguir trazer data e hora correta de Brasília. E sempre vamos olhar conforme o fuso horário zero, que é o horário de Greenwich. Eu vou chamar de fuso horário zero. Então a gente vai olhar sempre para o fuso horário zero, que o horário de Brasília é um horário fuso 0 menos 3. Então, o horário de Brasília vai ser sempre o horário UTC-3. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, é o mesmo conceito. Então, vamos tentar pegar a ideia para que você consiga replicar isso em outros relatórios ou em outras bases futuras que você vai fazer, tá? Então, vamos lá. Como é que é o contexto? Como é que é Vamos entender como é que vai ser o nosso estudo de caso. Nesse caso aqui, a gente tem um relatório aqui com data inicial e data final, e aqui para você perceber que essa base ela está crescendo 1 hora, tá vendo? Então a granularidade dela aqui é de hora. Então eu estou trazendo todos os dias aqui, do dia 1º de julho até o dia 27 de novembro, e ele está crescendo 1 hora, e não um dia, tá? Mas ele está crescendo o dia também, por tabela ele faz isso. Só que tem uma pegadinha. Se a gente não observar, tem uma pegadinha que é qual? Dependendo, se a gente não trouxer uma função correta, ele pode trazer essa data final aqui um dia a mais, conforme o fuso horário que a gente usar. Então, a gente vai corrigir para trazer o fuso horário de Brasília e ele trazer essa data e essa hora aqui de forma correta. Eu estou trazendo a data de ontem e a hora de ontem, a última hora, o último horário de ontem. Mas eu posso trazer a data de hoje também, não tem problema. Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso Power Query. Nova consulta, uma consulta nula vou criar. Aqui é a nossa tabela de calendário, ó, como ela vai ficar. Então a gente vai trazer uma tabelinha parecida com essa aqui, ó. Eu vou me atentar apenas à lógica para depois você criar a sua tabela da forma que você quiser. Editor avançado, vou aumentar ele aqui, vou dar um zoom. Deixa eu ver aqui, eu tenho que olhar porque às vezes eu dou um zoom e para você fica pequeno, mas para mim fica legal. Então eu vou diminuir o zoom aqui, perfeito. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o conceito de tabela de calendário, tá? Uma das formas de fazer é usando o list.dates. E o list.dates, ele funciona desse jeito, para criar um calendário. Você vem aqui, você declara uma data inicial, declara uma data final, e aí você faz a diferença entre as duas datas para você descobrir como é que você vai gerar a sua... não vou dar um enter aqui não. Aqui só. E aqui você vai gerar sua lista de datas. Com a diferença das datas, você vai criar a sua lista de datas, que vai usar a sua data inicial. Aqui eu chamei de número de linhas, que é a diferença entre as duas datas, tá vendo? Então, eu vou pegar a data final, menos data inicial, ele vai me gerar aqui uma diferença de dias. E essa diferença de dias usando a função duration.days, eu vou passar esse número de linhas dentro da minha função list.dates. E a list.dates, para você que não lembra, ele funciona da seguinte forma, ó. Ele vai ter uma data inicial, você precisa contar um número de linhas que ele vai trazer, eu chamo de número de linhas. E aqui qual vai ser o step, ou seja, de quanto em quanto você vai acrescer. Vai ser em dias, horas, anos, assim por diante. Dias, horas, minutos, segundos, aí você pode escolher. Aqui neste caso, o nosso list.dates, eu vou acrescer um dia. E aí, com isso aqui, eu dando concluído, ele vai gerar para mim a minha lista de datas.
onde vai somar um dia para cada linha, tá vendo? Então, nossa função de data vai ser exatamente respeitando essa premissa, esse esqueleto, certo? Nós vamos usar esse esqueleto como exemplo e vamos trabalhar com esse esqueleto aqui, tá bom? Só que a gente vai fazer adaptações para a gente conseguir trazer exatamente... Deixa eu dar um outro zoom, porque minha tela ali não tá legal. Aí, agora sim. Então, a gente vai usar esse mesmo esqueleto, fazendo adequações da função que a gente quer, porque a gente quer trazer também hora. Então, para começar, a gente vai adaptar aqui nossas datas iniciais e finais. Depois a gente vai fazer a diferença dessas datas e gerar uma lista com data e hora. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos corrigir a data inicial aqui, ó. Eu preciso trazer a data inicial e eu quero que ele comece no horário 0 horas. Então, primeiro, vou alterar minha data inicial. Vai ser hashtag date time, porque eu quero trazer data e hora. Vou acrescentar hora, minuto, segundo. Vou trazer data e segundo também. Deixa o segundo aqui. E aí, quando eu dar um concluído, ele vai trazer para mim no horário que eu quero. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, para a gente acompanhando as etapas, eu vou declarar essas linhas aqui. E a gente vai usar somente até aqui por enquanto, depois eu vou usando as outras ali, tá bom? Então, minha data final aqui, pronto. E aí, pronto. Minha data inicial ficou com 0 horas, ó, ficou com data, 0 horas, 0 minutos, 0 segundo. E a nossa data final é essa aqui. Só que eu preciso trazer minha data final baseado com a data de hoje. O que é o habitual de se fazer, que a maioria das pessoas fazem? Ela vem aqui, apaga essa data final e coloca aqui como datetime.localNow. E aí onde é que acontece o problema? Porque se a gente usa datetime.localNow, ele vai trazer data e hora de agora, só que, dependendo do servidor, ele vai trazer o horário do servidor e não o horário de Brasília. Então, na verdade, a gente teria que trazer para cá, converter isso aqui para data e hora de Brasília. E como a gente faz isso? Usando a função que a gente vai apagar aqui, a gente vai usar a função datetime.zone. Tá ligeiro, hein, fio? datetime.zone. E aqui eu não vou usar localNow, que seria o que você está pensando. A gente vai usar não essa função, mas sim UTC-Now. Por que UTC-Now? Porque agora, quando a gente coloca essa função UTC, ele vai trazer exatamente o horário do fuso horário 0. Quando a gente dá um concluído aqui, ó, ele vai trazer exatamente, ó, o horário de lá, que está 3 horas à frente. Então, esse horário aqui, 3 horas à frente. Por quê? Ó, se a gente for olhar, a gente vai respeitar como é que está a seguinte ordem. Primeiro vem a data, aí tem um Tzinho aqui, ó. Tzinho para separar de tempo. Aí vem 18 horas, 19 minutos, 45 segundos. Então, lá é 18 horas. E eu vou transformar esses 18 horas aqui que está dando para o horário de Brasília, que é 3 horas a menos. Eu vou, então, vir aqui e transformar isso aqui para, novamente, horário de Brasília. Se você já viu o vídeo passado, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou usar a função datetime.zone ou zone.switchZone. Vou abrir aqui. E o switchZone faz o quê? Eu vou dar um zoom para a gente poder... Eu vou dar um zoom aqui para a gente entender. Eu passo aqui qual é a minha datetime zone, ou seja, qual é o meu fuso horário que eu estou usando. E aí eu faço uma diferença aqui, ó. Eu passo aqui qual é a diferença que eu quero tirar desse horário. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu pego o nosso fuso horário, que é o horário de UTC, e vou falar que eu quero retirar aqui 3 horas e 0 minutos. Pronto. Quando eu faço isso e dou um concluído, ele vai trazer exatamente o meu horário de agora, que são dia 28, 15 horas e 21 minutos, que é o meu horário de agora, 15 horas e 21 minutos. Se não, ele traria 18 horas e 21 minutos, 3 horas à frente. Então aqui a gente já resolve o problema de fuso horário, eu já trago para o horário de Brasília. Agora ele está pegando o horário de Brasília. Como, Márcio, você sabe que é o horário de Brasília menos 3? Tem um mapinha de fusos horários que a gente pode estudar, depois em outra oportunidade eu mostro, mas explico mais detalhe para você saber. E aí a gente sempre vai ver que o fuso horário de Brasília é sempre menos 3.
dentro do Brasil, do território nacional, se eu não estiver enganado, tem 3 fusos horários, tá? E por isso que a gente tem fusos horários diferentes para algumas regiões do norte, centro-oeste e sul. Então, por isso a gente tem 3 fusos horários diferentes no nosso território nacional. Mas o de Brasília é o -3. Show! Fechou? Trouxemos aqui o horário de Brasília. E agora, Márcio? Agora a gente vai transformar isso aqui num textinho bacaninha. Então a gente vai trazer ele para trazer data e hora conforme está nossa data inicial aqui, ó. Tá vendo? A gente vai deixar nesse formato aqui, ó. Como? Vamos vir aqui, editor avançado, novamente. E aí, você pode fazer isso da forma que você quiser. Eu gosto de utilizar a mesma variável declarada aqui, ó, data final, e eu coloco tudo dentro dela. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui e usar uma função que é de transformar isso aqui em texto. Então, a gente vai usar qual? A gente vai usar a função datetime também, datetimezone.toText. Essa aqui, ó. E com essa aqui, a gente vai transformar tudo isso aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Vamos dar uma vírgula e eu vou transformar isso aqui em texto. Como? A gente vai usar a função format aqui. Format. Eu vou colocar na função assim, ó. Dia barra mês barra ano. 4 aqui. Hora, H, minuto. Acho que é maiúsculo, não estou enganado. E segundo. Assim. Aqui eu vou colocar 00, porque eu não quero trazer os segundos. E eu vou dar um concluir. Ah, falta eu fechar um parêntese aqui. Fechamos um parêntese e pronto, ó. Tá tudo aqui dentro, tá vendo? Nossa, que coisa monstruosa. É normal. Com o tempo você se acostuma. Ó, bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui, ó, tá vendo que ele trouxe o horário errado. Aqui são 15 horas, tá trazendo 3 horas da tarde. Eu quero que ele traga a hora normal. Você pode vir aqui, ó, para ele trazer o horário normal. A gente só altera o formato da hora e trazer como HH. E ele traz bonitinho. 3 horas e 11 minutos. Não quero trazer os minutos, Márcio. Quero trazer a hora fechada. Não quero trazer esse minutinho aqui, pra gente poder fazer bonitinho como tá fazendo aqui, ó. Aqui ele tá fazendo, ó. Se a gente olhar, ele tá fazendo a hora bonitinha, tá vendo? Não tem minutos. Não tem aqueles minutos. Na verdade, não tem nem os segundos, né? Se a gente quiser, a gente pode até tirar os segundos também. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui e vamos tirar aqui, ó. A gente pode fazer exatamente isso aqui, ó. Não quero trazer os segundos, quero trazer somente os minutos. Aí eu faço o quê? Coloco um 00. E ele traz somente a hora. 15 horas ali, ó. Pronto. Então, trouxemos a nossa data e hora de agora. Quando virar a hora, virar 16 horas, ele vira 16 aqui, sem problema nenhum. Pronto. E agora? A gente já tem a data inicial e tem a data final, certo? Certo. Podemos fazer, então, o nosso cálculo de diferença de hora aqui? Podemos. A gente pode fazer o cálculo aqui agora, que é o nosso número de linhas, para a gente depois passar para a nossa função. Então, a lógica é a mesma. Vou fazer aqui. Aqui eu vou colocar uma vírgula. E a gente vai fazer a diferença aqui, ó. Data final menos data inicial. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, eu esqueci de colocar como o finalzinho ali, número de linhas no in. Opa. Pronto. E ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Porque o nosso datetime aqui da data final, ele está como texto. Lembra aqui que a nossa função, a gente fez uma função de texto? Ó, datetimezone.toText. Então, estou trazendo para um formato de texto. Qual formato? Esse aqui. Então, tem que transformar isso aqui em data. Ou datetimezone. Então, vou fazer o quê? Eu vou usar uma função para trazer para formato de data e hora. datetime.from. O que é isso? Com essa função, eu vou pegar esse texto que ele está gerando aqui e transformar ele para uma função de data e hora. E aí eu vou fechar o parêntese aqui e eu vou usar o parêntese que está aqui embaixo. datetimefrom, tudo prontinho, concluído. Com isso, ele já calculou para mim, ó, o número de linhas, ó, 150. Ele já usou a mesma função. Então, aqui eu consegui trazer para a mesma função de data e hora, tá vendo? Ele já trouxe para mim e ficou no mesmo formato que está aqui, data e hora da minha data inicial. E com isso ele conseguiu calcular para mim o número de linhas.
Perfeito. Então, se ele já conseguiu trazer para mim, agora o que está faltando a gente conseguir finalizar vai ser a nossa função aqui de lista de datas. Aqui vai ser um pouquinho mais complexo de fazer. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Não é complexo, na verdade, né? Eu que estou gerando complexidade onde não existe. Mas, ó, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui e vamos gerar a nossa lista de datas. Então, aqui embaixo a gente vai trazer agora a nossa lista de datas. Como é que a gente vai trazer essa lista de datas? Eu estou com uma mancha no óculos. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai usar a mesma lógica, só que ao invés de usar uma list.dates é para gerar somente datas. Aqui a gente quer gerar uma lista de datas e horas, então não mais usaremos list.dates, mas sim list.datetimes. Como assim, Márcio? Existe essa função? Existe. E ela gera exatamente isso, uma lista de data e horas. Com isso, eu vou usar a minha data inicial da mesma forma, vou usar o número de linhas aqui também do mesmo jeito, só que a minha duration aqui ela vai funcionar diferente. Ela funciona acrescentando dias e horas. Então, o primeiro argumento que vai vir aqui, ó. Vamos lá. O primeiro argumento aqui, dias. O segundo aqui, horas, minutos e segundos. Diferente da quando a gente usa a função list.dates, que o primeiro argumento é o dia, depois é hora, minuto e segundo. Aqui vai ser dia, hora, minuto e segundo. Certo? Então, aí muda a posição dos argumentos. Então, a gente fez isso aqui. Com isso, eu vou dar um concluído. Vamos ver o que ele vai gerar. Ó, ele gerou para mim a nossa lista. E vamos olhar. Ó, ele está gerando nossa lista de data bonitinha, com hora crescida, tá vendo? Bonitinho. E vamos confirmar qual que é a última data que ele está trazendo. Se ele está trazendo a última data nossa, que tem que ser a última data, a data final é dia 28 e o horário às 15. Vamos ver? Vamos abrir aqui o nosso editor avançado, tem como a gente saber isso. Para saber isso, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai vir aqui e na última linha eu vou trazer aqui, ó, a maior data. E a maior data vai ser um list.max. E um list.max da lista de datas. E aí eu vou saber se a minha última data é realmente essa. E olha só, não é. Minha última data é dia 7. Por que mais que eles trouxeram dia 7 às 5 horas? 5 horas da manhã, no caso. Porque está faltando um pequeno ajuste que a gente tem que fazer aqui, ó. Olha só. Tá vendo o número de dias que a gente colocou aqui? Esse número de dias, ele está trazendo exatamente o que a gente pediu para ele fazer, ó. Que é trazer os dias, certo? Mas existe um problema. Aqui eu tenho 150 dias. Do dia... vamos vir aqui, ó. Do dia 1º de julho até o dia 28 de novembro, realmente dá 150 dias. Ele vai dar esse total de dias mesmo. Mas tem uma pequena diferença. Eu preciso que ele traga as horas do dia. Se eu colocar somente 150, ele vai me trazer 150 horas. Não vai me trazer 150 dias. Para esse cálculo ficar correto aqui, ó, no nosso número de linhas aqui, eu preciso fazer o quê? Já que está me trazendo o número de dias e o número de dias está correto, eu preciso vir aqui e adaptar. Se eu estou trazendo os dias aqui que são 150 e isso está certo, eu venho aqui e multiplico por 24. Por que 24? Eu tenho 24 horas no dia. Quando eu faço isso, ele traz exatamente a quantidade de horas que eu tenho nesses 150 dias. Neste caso, como eu quero trazer o dia de hoje, talvez eu vou precisar somar mais um nessa quantidade aqui de dias, tá? Mas vamos lá, vamos confirmar se é isso mesmo. Ó, alterei o que ele trouxe para mim, ó. Tá vendo? Ele trouxe para mim aqui exatamente o total de horas bonitinho. Só que ele trouxe até a data de ontem, ó. Dia 27. Então, eu vou vir aqui no meu número de linhas. Eu vou editar ele para ele trazer o dia de hoje. Ele está trazendo até o dia de ontem. Então, ele está fazendo uma diferença aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Nessa quantidade de durations aqui, eu vou colocar entre parênteses. Vou somar mais um para trazer o dia de hoje e multiplicar por 24.
Quando eu faço isso, ele já traz aqui, ó, dia 28, que é a data de hoje, até o dia de hoje, 23, ele traz o horário de 23 horas. Bonitinho, bonitinho. Se caso você quiser, dá para fazer uma função para trazer somente até a hora de agora, tá? Dá para fazer também. Então, com isso, a gente tem a nossa lista de datas, que ela gera aqui bonitinha, respeitando o que a gente quer. Qual que é a premissa básica? A premissa básica é trazer todos os dias e sempre crescer 1 hora. E quando eu faço isso, eu consigo gerar, então, a minha tabela de calendário com todas as horas de todos os dias até o dia de hoje, que é o dia 28. E dessa forma, a gente consegue gerar essa tabela de calendário, bonitinho aqui, ó. E aí, se você olhar nossa tabela de calendário, ele está respeitando todo o nosso uso horário bonitinho. Quando eu atualizar agora esse relatório, ele vai trazer para mim o horário de Brasília, sempre, independente do horário e qual servidor que ele tiver. E com isso a gente consegue trazer, então, nossa tabela de calendário, respeitando nossos horários bonitinhos. Daqui para frente eu não vou fazer a construção da tabela de calendário, porque aí é de cada um. Você pode adicionar agora, usando essa função, como eu fiz aqui, ó. Você pode, então, depois usar essa lista de datas, como eu fiz aqui, ó. Lista de datas, tá vendo? E aí você pode construir a sua tabela de calendário da forma que você quiser, colocando somente datas, separando o dia, colocando o dia da semana, colocando se é sábado, domingo, se é dia útil. Aí cada pessoa pode construir a sua necessidade. Aqui a minha necessidade só era realmente de construir data e hora e separar data e hora, somente isso. Então, tá aqui feitinho, bonitinho, certo? Espero ter ajudado. É um vídeo que foi um pouco mais longo. Fiz a explicação separadamente para você entender que é possível você trabalhar com essa tabela de calendário desse jeito. E é apenas um ajuste. Ao invés de usar uma função de list.dates, você vai usar a função list.datetimes e vai fazer uma pequena adaptação no seu código ali. E aí, tirando isso aqui, você vai conseguir tranquilamente criar a sua tabela de calendário. Então, espero ter ajudado. Caso tenha alguma dúvida, se caso você achou uma forma melhor ou mais simples de fazer, deixa aqui embaixo. Vem aqui no comentário e deixa. Caso eu descubra um outro formato um pouco mais diferente disso aqui, eu venho também, gravo um vídeo e trago para vocês aqui também, tá bom? E é isso aí, jovens mancebos e mancebas, e até mais. Espero ter ajudado.